tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 27 de março de 2011, domingo. O verbete é o 1881. 4 páginas, 44 elogios e 10 máximos. O tema é página impressa. A especialidade, a autorrevesamentologia. Definologia. A página impressa é o processo de comunicação de pensamentos mais confiável para o autorrevezamento multiexistencial com a mega-gescom escrita, por ser objeto concreto, autônomo, independente e utilizável de modo definitivo, sem influência dos contingenciamentos das mudanças e instabilidade da tecnologia, sempre submissa aos caprichos do consumismo, do capitalismo selvagem, da socinha ainda patológica. O arquivo de autopensenizações expressas oralmente. O veículo de comunicação mais funcional e confiável. A preparação antecipada da futura retrospectiva seriexológica. Os autodepoimentos imortalizados. As mensagens escritas claras para si mesmo. O resgate dos detalhes das autoexpressões de retrovida. Os neoelementos grafados para posterior avaliação autoconscienciométrica. O estabelecimento de comunicação interassistencial explícita. A retrosenha pessoal. Na tabeliologia, lá na argumentologia, nós temos a tabela com 10 cotejos entre a página impressa e a página virtual. Na remissologia, nós chamamos atenção para 5 verbetes entre os 15. Cápsula do tempo cinemascópica, Códex Subtilíssimos pessoal, espólio autorrevezador, memória encapsulada e prévia autorrevezamental. Agora, frase enfática. A página impressa vem provando, através dos séculos, excelente funcionalidade, sem quaisquer alterações sujeitas a contingenciamentos humanos instáveis e caprichosos do momento. Você já refletiu sobre a funcionalidade da página impressa? Você é vítima dos caprichos do Zeitgeist? Agora, pergunta. Preciso de um conselho seu. Tenho 2 irmãs mais novas que não dizem as coisas, ou as pessoas, as coisas normais. Tipo, comprei um carro, vou viajar. Por acharem que as pessoas ficam com o olho gordo em cima e por perceberem que as pessoas agem como se elas não merecessem coisas boas. Atribui isso ao karma. Eu, pelo contrário, gosto de demonstrar para os meus amigos o que vou fazer. Sou transparente nas atitudes. Com as minhas irmãs tudo dá errado, comigo não. Vamos ao Rio de Janeiro, dia 28 de março, amanhã. A caçula ficou chateada por eu ter dito a uma amiga que iria viajar na segunda. Ela me ligou dizendo ter caído da moto e machucado a perna e vai ser operada pela 4ª vez por problema circulatório. Ela disse que se eu não tivesse falado com ninguém, isso não teria acontecido. Tive intuição que ela foi empurrada, confirmada pela outra irmã. Como não aceito os conceitos de assédio, como posso ajudá-las? Vive a sua vida e dê exemplo para elas. Continua mostrando a situação. Não tem jeito. Quando a pessoa é fanática por algum processo desse, é muito difícil de mudar. Agora, pega uma hora e faça uma listagem dos fatos que estão atingindo as suas irmãs e mostra para elas o que é que está se passando. Ó, você pensou assim, aconteceu isso. Pensou assim, aconteceu isso. Por aí vai. Mostra que o processo é de assédio e explica para eles o que é autoassédio, pelo menos explicar. Às vezes vai fazer a pessoa pensar uma certa hora. Ainda mais agora que ela vai ser operada, etc. Às vezes vale a pena falar nessa hora. É nessa hora que a gente fala, o povo tira o corpo fora. Não, às vezes é no hospital que a gente tem que falar a verdade para a pessoa, que ali ela está raciocinando, ela está pensando, é muito sério. Por exemplo, uma das coisas sérias que tem é o seguinte: uma criança, por exemplo, ela não sofre com a dor que ela tem da doença. Ela sofre com a dor que ela força os pais a ter por ela estar doente. O povo já está começando a saber disso.
Agora veja, a criança reage ao contrário dessas aí. Ela está pensando no pai e na mãe. Aqui não, ela está pensando só nela. E eu estou arriscando todo mundo mal, porque ninguém presta. Não é assim, né? A vida não é assim, tem muita gente que presta, que é isso. Agora, 2. A relação entre o conhecimento que uma consciência apreende no intrafísico e no extrafísico é proporcional, ou seria inversamente proporcional, dependendo do nível evolutivo da consciência. Não, ó. O problema que a pessoa apreende depende do nível da hololucidez que ela mantém. Isso aí que manda. Agora, para pegar essa hololucidez, tem a vontade, a intenção, a determinação e uma série de condições, atributos, reações e percepções e parapercepções da pessoa. De modo que isso aí é complexo. Nós somos consciências poliédricas, complexazinhas. Gostaria de dizer que não havia assistido a tertúlia do dia 26, sábado, ontem, antes de enviar a pergunta. No horário de transmissão ao vivo, estava no sítio. A sincronicidade foi realmente muito oportuna. Fiquei realmente feliz em saber que o tema das políticas públicas é item de debate dentro da conscienciologia, possuindo verbete específico. Agradeço a todos pelo esclarecimento e troca de ideias do dia anterior. Escuta, seria bom você pegar o CD-ROM e vai olhar lá, olha a palavra política e politicologia, você vai ver o tanto de coisa que tem. Eu acho que nós temos que melhorar o nível de politização dos intermissivistas. Tem uma série, né, dela. Pois é, tem a consciência política, não o verbete. Mas é que seria bom ele ver política, que aí ele vai ver dezenas de verbete. Outra, a sobrinha do meu patrão, que tem uns 18 anos, um mês atrás, de uma hora para outra, ficou com um transtorno bipolar, tentando até o suicídio semana passada. Me chamou a atenção e pergunta, por que ter assédio? Pode ser assédio? Disseram que já tentaram de tudo. Eu quero saber como posso ajudar, já que sou jejum, posso mandar os dados dela para a TENEP. Estou correto no meu modo de pensar e de agir ou estou forçando a barra? Enquanto não tem condições de fazer TENEP, posso seguir encaminhando ao senhor? Escuta, eu para mim não tenho bipolaridade não. Isso é só sugestão, eu teria que estudá-la. Isso é esquizofrenia, é processo genético. Tem que examinar a genética dela e ver o problema de esquizofrenia. E outra coisa, está no horário exato aí, 18 anos, é típico. Quando muda demais assim, isso é esquizofrenia. Pois é, nós sabemos, mas o processo é esquizofrenia tem. E é 18 anos, é desse jeito. Isso aí, ó, se fosse comigo, eu iria estudar qual a genética, qual é a mesologia, o modo da pessoa, tem que ver o que passou. Mas isso não é bipolaridade, não. Bipolaridade hoje está na moda. É igualzinho resfriado, é a mesma coisa, eles falam para qualquer um, etc. Tal. Outra é depressão, que é a mesma coisa do processo da bipolaridade. É um dos radicais da bipolaridade, né? Uma das polaridades é a depressão. Agora aqui, outro. Qual seria o nível evolutivo de Sócrates? Pergunto isso, pois lendo uns textos sobre ele, vejo que ele tinha alguns fenômenos parapsíquicos, como o demônio, e que falava em não fazer o que não fazer, mas sem obrigá-lo a tal, e o êxtase que ele sentia. Eu assimilo esse êxtase a uma euforização. Isso é correto? Até um certo ponto, né? Para a época, ele era fora de série. Ele também era um bobo igual ao J. Cristo. Nunca escreveu nada e deixou que o matasse. Sendo J. Cristo supostamente um evoluciólogo atualmente, suposto, né? Então Sócrates, pela época, seria um sereno. Não, isso é suposto ou não. Eu não ponho a mão no fogo de nada disso, não sei de nada. Não está aqui quem falou. Não tem competência para falar sobre isso. Me apresente aí os bichos que eu vou dizer para você o que são. Mas, para o maior avanço consciencial, a profissão deve ser sempre assistencial? Óbvio, né? Em caso positivo, a realização da TENEPS poderia ser um ponto de equilíbrio para os que têm uma profissão ligada à assistencialidade? Óbvio, né? Aqui hoje eu não estou falando of course ou qualquer coisa, não, estou falando óbvio. Acho que é melhor aí no caso. Gostaria de expor um caso que atendo. Mulher, 40 anos, mestranda de psicologia, seu segundo curso com ótimos resultados acadêmicos, tem tido predisposição a acidentes parapsíquicos todas as vezes que se aproxima do homem, é quem considera ser a pessoa certa.
mas as interferências extra e intrafísicas não lhes permitem concretizar o encontro. Sofreu 3 acidentes de carro e vários efeitos físicos em casa, com perda de aparelho, etc. São 3 anos nessa fixação com depressão, hoje sob controle e sem químicos. Manifesta-se revolta de ira contra o extrafísico, amparadores que não ajudam. Como já utilizei algumas técnicas terapêutica, cognitiva, positiva, construtivista, psicodrama, bioenergética e incluí arco voltaico, na última quinta-feira usei a terapia de choque e o resultado foi um tsunami. Estou esses dias em trabalho multidimensional, 24 horas, literalmente. O que pode me dizer para ajudá-la? Ela já se desligou do espiritismo faz 6 meses. Olha, aí arco voltaico todo dia, durante uma boa temporada, vai ajudá-la. Agora, arranja um ambiente bom e tranquilo para ela. E outra coisa, se você puder, vai lá na casa dela e limpa os bagulhos energéticos da casa dela. Lá tem uma opção de coisa que eu já senti aqui. A casa dela tem bobagem grande, mas ó, tem que pesquisar bem, viu? Tem coisa muito escondida lá. Urubu serve aí, se você nunca viu. Tem coisa braba na casa dela. Outra coisa. O que o professor tem a dizer sobre toda a especulação em relação à dita raça reptiliana que vive no subsolo terrestre? É uma besteirada enorme. Isso aí é da turma, inclusive, da ufologia, que tinha agarta, um milhão de coisas. Nós temos muita consciência proto-reptiliana, que ainda estão ainda antes de ser lagarto. Ainda tem muita gente se rastejando aqui e fazendo macho-macho. Macho-macho! Aquele negócio, até hoje, eles estão aí nessa, e passando debaixo da cerca. Então isso aí sim, isso aí existe, mas agora a raça, dentro do buraco, igual tipo príncipe submarino debaixo d'água, isso tudo é conversa fiada. Nunca vi nada disso nas projeções. Agora é lógico, tem caverna, por exemplo, que está cheia de consréu, é tipo inferno. Tem caverna que só de você chegar perto você já sente negativo. Mas isso é outra coisa, isso é processo telúrico e outras coisas mais. Gostaria de saber a natureza dos fenômenos parapsíquicos vivenciados pelo senhor na vigília intrafísica. As consciências se materializam? Apenas falam ou usam telepatia? O professor já possui essas capacidades em vidas passadas ou as desenvolveu durante o período intermissivo? Primeiro, eu já vi tudo você pensar. Desde o processo de materialização, a pessoa melhorar, um processo de fratura na hora, o outro com câncer, você vê a alteração da pele dele melhorar em minutos debaixo do sol. Já vi também essas coisas, tudo nessa vida. Agora, meus casos já vêm de vida passada, não era só período intermissivo, não. Eu sou do povo das pitias e das pitonisas, o negócio dos iniciados antigos. Eu sou dessa. Eu era mulher nesse negócio aí todo. Eu e muita gente que eu tenho aqui comigo. A minha equipe é grande. Estou criando as minhas monstras até hoje aí, ó. Tudo é coléguas. São coléguas milenares. Entende? Aqui, ó. É só observar aqui que está cheio delas. Mas a vida é dura. Inclusive tem até psiquiatra no meio. Não falei nada. Mas olha, quem é que está com o microfone? Tem alguém aí, não? Tem gente aí com o microfone sobre palavra impressa, página impressa e outras coisas impressas. O que é que precisa falar mais impresso a vocês? Eu não sei se esse verbete é dedicado a vocês ou se vocês já ultrapassaram isso aí. Mas o povo precisa ainda, né? Mas pode falar, Laura, o que é que tu queres? Tá, Pode falar alguém então, que eu perdi. Eu marquei aqui. Sim, aqui. Na parafatologia, sim. Na 4ª linha você fala as mensagens escritas claras para si mesmo. Como é que a gente pode fazer essas mensagens assim tão claras? O livro inicial da pessoa, a mensagem para si mesmo. O livro todo? O livro inteiro. Tem alguma mensagem ali para a pessoa, porque é a autobiografia dela. Toda obra escrita da pessoa é uma autobiografia, direta ou indireta. Não tem jeito, porque o estilo da pessoa está se manifestando ali. Principalmente se essa obra for só a pessoa que escreveu. Ele não tem coautor ou coautora. Então, o negócio é muito sério. Mas quando você fala também lá na parafatologia, no finalzinho, o último item, você fala a retrosenha pessoal. A retrosenha. Isso está relacionado com esse outro item das mensagens claras?
Mas, Valdo, como é que essa retrosenha? Nós temos verbete sobre o processo de senha e retrosenha. Seria bom você ver. Verbete fala sobre Tem isso. no verbete retrosenha? Tem. Ah, tá, então tá. Isso aí pode esclarecer mais, ficar mais amplo, aprofundar o processo. É interessante. Mas que mais? Agora, já que ninguém está falando nada, eu vou analisar aqui a tabela, cotejo, página impressa, página virtual. Página impressa, alta confiabilidade. Página virtual, alta inconfiabilidade. Página impressa, autossuficiência. A virtual exige aparelhamentos, eletricidade. A autossuficiência quer dizer energia própria. Agora, a primeira, existência concreta. A segunda, existência insubstancial. Quer dizer, esse negócio de concreto é uma coisa e virtual é outra. Eu não confio em nada em virtual. Eu não posso confiar. Por isso eu acho que a página impressa com alguma coisa concreta sempre vai existir. Se já existia aquele livro antigo que era feito na base de tijolos, isso nunca vai morrer. Hoje ainda existe a coisa do mesmo jeito aí. Quer dizer, lá em Alexandria, existiam os livros em tijolos. O cara escreveu. E tinha cara que escrevia demais. Às vezes eram milhares de rolos de pergaminho ou de, sabe como é que é? De papiro. Agora, uma coisa muito interessante, é bom eu falar isso aqui, que eu estive lendo agora essa semana aí, me atualizando sobre as coisas da Grécia Antiga. Então eles falam lá o processo da Alexandria. Uma coisa muito séria é o seguinte, chegou a um certo nível na Alexandria que eles começaram a proibir a importação de papiros. Então, eles lá reuniram e fizeram o processo de negócio com a indústria, a fabricação de pergaminhos em vegetais diversos. Isso incentivou o processo e disseminou o problema da palavra escrita. Sabe? Foi a base do processo, devido eles cortarem a importação de papiro. Eu achei isso máximo, do ponto de vista histórico. Isso é o Brossard que fala lá, esse cara lá, o Frossard, ele é muito bom nisso. Agora, então, vale a pena a gente pensar que essa página concreta, ela vai sempre existir, né? É preciso, né? Agora, outra coisa, o fato estável e o modismo instável. Realmente, a tecnologia todo mundo muda, toda hora muda. Eu estava aí com o iPad, já tem um segundo que já tem coisa por cima daquilo, porque tem que gastar. É o processo do capitalismo selvagem. Eu explico tudo aqui, o problema é a tecnologia, o capricho do consumismo, o capitalismo selvagem e a sociedade patológica. São 4 coisas juntas, terríveis. Agora aqui, a funcionalidade independente, que é a página impressa, e a funcionalidade dependente, você depende das coisas. Maior segurança, e a outra, maior insegurança. Objeto definitivo, e o outro, a técnica transitória. Perdurabilidade comprovada, perdurabilidade imprevisível. A gente não sabe quanto tempo dura um negócio. Muitos daqueles filmes que a gente guardava aí, que haviam, VHS, etc., tal, isso tudo tem problema atualmente. Agora, realidade palpável da página impressa e a realidade impalpável do virtual. Simplicidade universal e a complicação setorial. Principalmente aqui industrial, comercial. Eles complicam tudo. Por isso que eu meto o pau nesse negócio de miniaturizar tudo, colocar tudo pequeno, forçando a sua vista. Isso é uma coisa negativa. Devia de fazer as coisas maiores. Mas tem que fazer menor, porque é mais acessível, vende mais, gasta menos material, ganha mais dinheiro. Quer dizer, o capitalismo selvagem é terrível. Então a gente não pode esquecer o capitalismo selvagem dentro da tecnologia, o consumismo doido. Entende? Essas coisas que eu falei aqui, ó, na definição. E a sociedade patológica. Sociedade patológica, tecnologia, capricho do consumismo, capitalismo selvagem. São 4 coisas que eu chamo a atenção de vocês que vale a pena pensar. Muito seriamente aí. Agora, por aqui então, essa página virtual, tem gente que acha que a página impressa vai desaparecer. Eu não acho. Eu acho que é muito difícil.
Por sinal, também Humberto Eco também escreveu sobre isso, falando que ele também não acha, não. E ele está semiótico, ele não é bobo. Pode falar. Valdo, eu queria fazer uma pergunta muito pessoal, minha. Na exemplologia você fala página impressa emocional, a de conteúdo psicossomático literário, e depois você fala da intelectiva, que seria o conteúdo mental somático, técnico-científico, e impressa parapsíquica fala depois no final. Por exemplo, aqui na Conscienciologia, já faz bastantes anos que eu sempre que publico algum artigo, algum relato, tento dar esse enfoque mais técnico e científico. Mas agora eu estou fazendo formação em letras e literaturas. E os professores observaram que eu me dou bem escrevendo e me estão pedindo para escrever bastante coisa. Aí o tipo de escrita que eles querem que eu produza é poesia, que eu não vou fazer, isso já ficou claro que não vou fazer. Mas aí eles querem que eu faça tipo de ensaios literários sobre minha biografia ou sobre algum poeta, algum escritor. Eu fico em conflito com essa situação. Vamos tirar você do conflito. Deixa eu te falar o que você deve fazer. Você observou essas três coisas, não observou? O emocional, o intelectivo e o parapsíquico. Você usa as três coisas ao mesmo tempo, mas só o lado melhor de cada um. Então, por exemplo, você vai pegar o emocional, então você vai fazer uma página que seja expressiva em matéria de literatura, ou seja, a comunicação é de alto nível de linguagem, linguística. Agora, junto com isso, você vai levar com bastante discernimento para o mental soma e usar só interesse técnico-científico naquilo que você falar. E você leva isso tudo, essas duas coisas que eu acabei de dizer, para um processo evolutivo, tarístico e multidimensional. Por exemplo, essa minha página é justamente isso. A maioria dos meus verbetes, observa lá. Tem verbete que às vezes eu tenho que dar mais atenção para a literatura. Aquele que eu já fiz, por exemplo, com acróstico, uma coisa dessa, para chamar a atenção da conformática. Tudo meu começa pela conformática. Olha aqui. Agora depois vai indo, até chegar na argumentologia, olha lá. Argumentologia. Agora, o pior da história é a hora que tem a pergunta final. Então você veja, eu uso as três coisas simultaneamente. É o que eu recomendaria para você fazer. Então você não acha... Então, por exemplo, não fique enrolada numa tabuda literatística, que isso é besteira. Fazer forma, nós já fizemos demais. Agora, criar um conteúdo é muito mais difícil. Claro. E esse conteúdo, não adianta ficar só na tecnologia, porque nós estamos mostrando aí o problema da tecnologia aqui, ó, na página virtual. Então, isso também não resolve. E outra coisa, é a tecnologia que leva para a guerra. A ciência é ótima, mas a tecnologia cria a guerra. Olha esses caras, invadiram lá a Líbia, já mataram um monte de gente. Agora, o melhor da história é o golpe que o tirano está fazendo lá, o Muammar Gaddafi. Vocês viram o golpe dele? Coloca os cadáveres e distribui para a cidade para mostrar que eles andaram matando os outros. Então expõe nas ruas, coloca os cadáveres na rua para chamar a atenção. Aí, eu vi no iPad agora de madrugada. Essa é terrível, hein? Eu não lembro de ninguém que tenha feito isso em alguma guerra, alguma coisa. É o maior golpe novo que eu já vi em matéria de belicismo. Entende? Eu que escrevi lá o Homo sapiens pacífico, se eu soubesse disso, teria colocado no livro na ocasião, eu nunca vi isso. Gente, distribuir cadáver para mostrar que são eles que mataram, a turma da OTAN, aí o povo da coalizão. É coisa do feudalismo. Isso é coisa dele. Ele é capaz de tudo, esse cara. Agora, ó, eles acham que ou eles dão um jeito nele, ou o cara vai ser morto, ou qualquer coisa. Já não vai falando isso na televisão. Ele não vai ficar do jeito que era nunca mais. Agora ele está piradão, cada vez mais. Mas agora, veja, essa invasão lá, isso não é o ideal. Mesmo que seja por terra. Você sabe que esses invasores acabaram com a aeronáutica dele, né? Que era um negócio mais forte, mas estava matando muita gente mesmo. Sobre esse aspecto tem um aspecto bom, mas que isso aí também não é correto, não é. O Brasil não entrou nessa, nisso aí até que o Brasil está melhor. Ele não aprovou o processo de entrar lá. Porque também é um problemão isso aí. Porque se deixar os Estados Unidos, eles entram em tudo.
para dominar, atrás de petróleo. O problema todo é esse. Você não vê os Estados Unidos entrar e dar muita atenção onde não tem petróleo. É onde tem petróleo que eles não interessam. Agora, ó, o cara veio aí para mexer com o processo de petróleo, substituir pelo etanol. O etanol está na ponta agora, superior ao petróleo. Então é o Brasil. Já vieram aí, para ver se faz algum negocinho. É aquele negocinho de americano, é tipo judaico, terrível. São os judeus que mandam. Mas fala. Não, só para fechar, Valor. Eu entendi o que você me falou de fazer essa combinação das três coisas, mas o ideal mesmo não seria eu poder falar que não vou escrever nada em literatura, se eu pudesse... Não, a gente tem que fazer literatura. Tá. A hora que você capricha no texto científico ou multidimensional é literatura. Você tem que fazer as três coisas, não tem saída disso. É a parte literária da forma, o conteúdo técnico e o conteúdo máximo, que é o processo do parapsiquismo, no nosso caso, a conscienciologia. Agora aqui, gostaria de ouvir sua opinião a respeito de Fernando de Noronha. Há um projeto no site que trata da saída do corpo, em que foi escolhido como ponto de encontro dos participantes para o grupo A Ilha de Fernando de Noronha. Isso é que é assédio, hein? A intenção é positiva, mas já ouvi a respeito que extrafisicamente o ambiente não é muito sadio. Dentro do IPC Florianópolis também estão propondo encontros extrafísicos. Gostaria de ouvir alguns conselhos a respeito da escolha do local. Olha, tem que ver bem. Fernando de Noronha, Angra dos Reis, não são bons lugares. Agora, ó, Floripa já teve uma época boa, mas atualmente tem lá uma praia dos ricaços, que não é nada bom, lá é negativo. Gasta-se muito dinheiro, está caríssimo o negócio. Tem um nome aí, Gererê, Jurerê, alguma coisa nesse sentido. Também lá não é bom, não. Pensa no outro lugar. Olha bem em algum lugar, um remanso escondido ou esquecido para encontrar lá. Agora, ó, Fernando de Noronha é até bom, né? Eles veem o que acontece. Às vezes vão até melhorar mais o ambiente lá. Está precisando disso. Vocês sabem da história que eu já contei, né, de Fernando de Noronha? Tem um caso muito interessante. Esse nosso amigo conhecia tudo de conscienciologia, era um senhor de muito mais idade do que eu, uma alta personalidade em matéria de assistência e tudo mais. E também um grande executivo. Ele, então, numa das nossas grandes capitais aqui do país, eu não vou falar qual, porque eu não quero dizer claramente quem ele é, eu não sei se ele ainda está vivo, como é que é. Ele, então, tinha a maior organização de turismo na época, lá naquela capital. Ele, então, um dia chega lá no Rio, Ipanema, para falar comigo, e fala assim: Valdo, estou indo para Fernando de Noronha. Eu falei assim: mas não diga, você vai ficar lá quando eu digo, não, eu vou morar lá. Mas como? E o seu trabalho lá na sua cidade, tal, na capital, como é que fica? Vendi tudo e vou levar o negócio e vou fazer o turismo lá. Assim, vem cá, você é um cara que ainda faz ainda projeção, porque eu lembro dos seus processos de projeção. Valdo, estou fazendo em alto estilo. Agora eu virei para ele e falei assim: mas você já viu Fernando Noronha? Eu falei: não, eu nunca fui lá, nem fora do corpo. E agora você fez isso aí de uma hora para outra assim, vendeu tudo e vai para lá intempestivamente, abruptamente, subitamente, sem pensar em nada? Eu virei para ele e falei assim: você não vai aguentar uma semana lá. Quando você deita, você sai do corpo? Sai. Você não vai aguentar uma semana lá. Assim, desse jeito. Vocês acreditam que 8 dias ou 10 dias depois eu estava de volta no Rio? Eu falei assim: então, você veio com as malas ou sem as malas? A cara dele, a cara de paisagem, dava pena. Eu falei assim: olha, você tem muito dinheiro, de modo que nada desse negócio vai te abalar. Mas agora, observa daqui para frente o que você vai fazer. Tudo indica que ele ia voltar para a mesma capital, mas ia fazer outras coisas. Com o dinheiro que ele apurou, ele ia fazer. Agora, o que acontece? Eu perguntei para ele: me conta agora como é que foi a sua odisseia. Assim, Valdo, fui dormir à noite quando eu vi os negócios. Aí, daí a pouco, você sabe que eu tenho de vez em quando um aparador que me ajuda. Me levaram para ver alguns lugares, a situação como é que é.
E aquilo já me perturbou, mas eu procurei dormir. Na segunda noite foi pior, na terceira foi pior, daí a pouco foi pior. Eu acabei desistindo. Tinha começado a fazer umas tratativas lá, uns contatos para fazer a minha empresa, depois desisti, vim embora. Não dá. Isso tudo aconteceu. Agora, veja, ele logo chegou assim, Valdo, você está falando tanto de Fernando Noronha, você já foi lá? Você já viu lá? Eu falei assim, você acha que eu sou besta? Eu fui lá fora do corpo. Agora, gente, isso faz há muitos anos, pode ser que lá tenha melhorado, a esperança é a última que dessoma, né? Eu sou sempre, assim, jogo um pedaço de otimismo em cima desse contexto, tá certo? Porque já faz alguns anos isso aí, só uns 18. Estou praticando a TENEPS já há 1 ano, não tem parapsiquismo, mas sinto o uso das energias por parte do amparo, mesmo sem detectá-los. Me considero um teórico. Já fiz os cursos desde os antigos P1 até o SCP-2 com o senhor e o EM em Petrópolis. Abandonei a Conscienciologia e retornei em 2010. Assisto às tertúlias e estou inscrito no curso Imersão Projetoterápica aqui em Curitiba em abril próximo. Tenho 51 anos, nunca me relacionei afetivo e sexualmente. Vivo sozinho junto com tudo que essa posição acarreta. Gostaria de poder me comunicar com o amparador e isso seria uma vitória prática. Mas no fundo estou com medo de esfriar. Isso acontece quando não tem experiência pessoal. Nesse panorama, o que o senhor pode me orientar? Eu acho que seria bom você dar uma olhadela nos seus processos, inclusive na parte de comunicação. A sua mensagem que você mandou para cá tem 4 erros primários. É bom você estudar um pouco mais a comunicação com as coisas. Tive que reformular aqui esse seu negócio para me entender bem. Agora, a sua intenção é boa, mas a comunicação não é boa. Seria bom pensar nisso. E outra coisa, estado vibracional. Você esqueceu disso, chama EV. Vamos entrar no EV para ajudar você melhor. Agora, tem umas coisas esquisitinhas com você, sim. Precisa você estudar isso. Que tal você vir aqui e ser cobaia? E participar também do balanço existencial da Apex. Isso pode ajudar muito aí o nosso amigo. Ele já está numa hora que eu acho que devia de pensar nisso. 51 está na metade do caminho dele. Todo mundo está vivendo 100 anos. Ele ainda tem 49%. Da existência. O Valdo está pensando, a durabilidade hoje, se tem uma página impressa, em relação ao que era antigamente, por exemplo, você pegou o teu livro lá e fez o teu livro do passado lá. Hoje, será que ela não dura menos, não vai durar menos? Sei lá. Também. Dura menos, mas é que tem uma coisa que você esqueceu. A página impressa é impressa milhares de vezes. Isso não havia antigamente. Isso muda tudo. Ninguém sabe para onde vai uma coisa que você imprimiu, um livro, você nunca sabe. Eu já descobri livro meu em tudo quanto é lugar que você pensar. Em tudo quanto é lugar que você pensar. É que também eu não... Zona Boêmia, eu fui atender uma mulher, uma prostituta com negócio, sabe? Quando eu olhei, entrei lá dentro, tinha uma estante com um monte de livro meu. Isso aí tudo é uma coisa muito séria de você pensar. Naquele lugar, jamais, se eu fosse falar que ali tinha uma biblioteca, ninguém ia admitir. Como é que é possível? Mas eu estou falando também, especulando, que eu não sei se antes durava mais ou agora, daqui para frente, também eu não sei. Será? Também como pergunta. E outra coisa, a gente encontra de tudo. Você tem que lembrar, por exemplo, em Aylesbury, que eu ia lá para comprar os livros usados do mundo inteiro, de tudo quanto é idioma. Eu não achei livro nenhum meu em português. Mas, em compensação, comprei dezenas de livros, principalmente dicionário, publicado no Brasil, que era mais barato. Por 1 libra, você comprava aquele dicionário que você ia comprar aqui, valia 60 pratas na ocasião. E era 1 libra só, quer dizer.
Uma coisinha de 3 libras por 60, a diferença era enorme. Então eu comprava um monte. Agora, o meu problema em certa época era mandar de lá para cá. E a gente não podia confiar, porque o correio roubava os livros. Eu perdi vários livros que eu mandei. Na terceira vez eu falei assim, agora não mando mais. Aí a gente mandava o negócio, mas mandar para o navio era um problema para você tirar do cais no Rio de Janeiro. Era muito protocolo, muita coisa, até pegar aquilo. Mas eu cheguei a mandar container, o negócio tudo cheio de livro. Essas publicações antigas, desde quais são as mais antigas que se conhece? As publicações. As mais antigas são os papiros e... Papiro ainda dura mais. Os processos bravos, os pergaminhos antigos, né, os rolos. Eles chamam isso de rolos. Esses rolos aqui. Mas ainda tem lá de 2, 3 mil anos. Você vê isso, os museus tem muita coisa, tem certa biblioteca que tem, isso tudo tem. Essas coisas existem. O negócio é sério. Nós temos aí na holoteca muita coisa publicada na Europa na época de 1600. Inclusive tem coisa da Inglaterra que tem muito valor. Você pega um folhetozinho dessa grossura, mas bem arrumado, sobre as coisas do reino, quer dizer, do royal, da royal. Então o processo da monarquia. Agora isso é 1600. Mas às vezes eles fazem reprodução. Aquilo custava uma nota, mas esse aí muitas libras. Uma coisinha à toa, mas muitas libras, porque tudo é documento histórico da família real. Esses antigos eles fazem às vezes reprodução também, né? Faz. Hoje está mais fácil de comprar. É só olhar na internet que a pessoa acaba entrando nas auctions, nos leilões que tem. Às vezes vale a pena. E tem coisa que não é tão cara. Foi assim que eu consegui ler o negócio do Herbários, que eu estava atrás há muito tempo. O César arranjou na internet o Herbários. Esse cara eu estava atrás dele. É o nome dele. Parece coisa de ela, mas não é. E o que tudo é desses antigões. O que você acha que vai acontecer com as nossas publicações de agora para frente? Eu acho que vocês vão se interessar por isso e vão aperfeiçoar cada vez mais a comunicação livresca. Isso aí vai melhorar na próxima. E outra coisa, nós vamos usar cada vez mais a tecnologia e papel. Talvez o papel vai ficar até de outro modo, né? Eu estou esperando que eles arranjassem um papel tipo tijolo antigo, né? O negócio ser aí, para acabar, teria que... Fogo só não daria conta. Teria que desmanchar. Então tinha que ter um demolidor. Vai vir. Isso é que seria ideal. Mas eu acho que isso é inevitável. Agora, penso que é bom que a pessoa estude isso que eu estou falando aqui sobre página impressa. Caminha por aí. Para a gente dar valor para a própria vida. Agora, o que é engraçado é o seguinte, todas essas pessoas são muito egocêntricas, elas não têm ideia do que é o problema do auto-revezamento. O auto-revezamento é muito mais egóico do que dinheiro, do que fama, do que celebridade. A turma ainda não sabe disso. Tem uma dona que uma vez chegou lá em Ipanema para mim, e eu vi que ela está toda excitada com as coisas para ser uma vedete, o mais depressa possível. Você sabe, tem muita gente assim, Hollywood, ó, são milhares desse jeito. Então ela chegou lá com aquilo e virei para ela e falei assim, vem cá, pensa no seu auto-revezamento. Ser célebre só nessa vida eu acho pouco para mim, acho uma besteira. Vamos ser célebres para sempre. Isso aqui é o bacana, pensa nisso. Mas como fazer isso? Aí lá fui eu explicar o negócio do auto-revezamento para ela. Aí a coisa muda de figura. Agora, não falei nada sobre identidade extra. Entende? Que a identidade extra dá uma bela banana do lado esquerdo e do lado direito para tudo quanto é enciclopédia. Professor. Já pensou nisso? Pensa nisso. Você está entendendo? Então, por exemplo, a celebridade, a fama. Se há de ver eu tentar explicar isso em Hollywood, depois desistir. Eu tentei com as 3 pessoas, homem e mulher. Ou desistir, não dava, o povo não entendia. Não está. A cabeça curta de passarinho ainda. A excitação é tão grande daquilo que vira. Agora, veja,
muitos desses são bons velhos, né? A gente que há muito tempo que não vinha aí, quando chega e vê toda essa esplendência, esse resplendor da realidade atual do século. Você, das suas obras do passado, você conseguiu acessar quantas? Várias? Não, eu vi o negócio que eu queria, mais sério, eu vi de uma. E tirei o meu cavalo da chuva, porque achei que não ia me adiantar nada. Mas eu queria arranjar só para ficar com aquilo. Mas na ocasião, precisava de pagar 5 mil para não entrar no leilão. Eu já não tinha, porque eu estava no fim da minha viagem, ia viajar daí a 2 dias. Todo o dinheiro eu já tinha colocado fora. E eu levava, às vezes, dinheiro vivo para fazer essas coisas todas. Todo o dinheiro de treva de cheque, aquela coisa toda, eu já tinha gasto. Então eu vi aquilo, renunciei e deixei o negócio. Agora eu sei para onde foi a obra. Agora a obra estava encebada, preta, com um cadeado arrumado da época, um tipo de cadeado, o fecho, igual aqueles baús antigos, sabe como é que é? E fechadinho de lado, com metal em cima. Agora ela preta, tal, bonitinha, certo, tal. Agora essa minha obra tratava um tipo de teosofia. Você está entendendo? Que era o processo para estudar o processo da filosofia com a continuação da causa primária. Então o estudo era mais ou menos esse. Sob certo aspecto, seria aquele livro do Auger. Você está entendendo? Por isso que eu acho que o Auger andou estudando coisas minhas no livro meu passado. Por isso que eu pude influenciá-lo lá para ele fazer a bibliografia no meu estilo. Isso já no século XIX. Agora esse meu outro é muito mais antigo. Obras de você a causa da retrocognição que você tem. Mas para nós que não temos ainda esse nível de retrocognição, como é que a gente vai achar? Se um dia o livro bater na sua mão, a energia dele vai te contagiar e você vai te dar um impacto. Você vai ver o que é. Você vai falar, que livro é esse? Vai chamar a atenção, a pulga atrás das 2 orelhas vai criar problema. Então vai ser muita pulga atrás da orelha. Isso aí vai chamar a atenção. Mas a gente vai sentir a energia, mas daí até identificar que realmente foi esse o livro, a gente tem chance de identificar? Agora, o processo não é isso, não. O processo é ver as nuances que tem de livro do passado. Igual, por exemplo, eu com o Auger. Como é que é? A hora que eu peguei o Auger, eu falei assim, esse aqui eu ajudei ele a fazer o negócio. Aí eu fui direitinho na bibliografia, está lá, o meu estilo, a situação toda que eu pensei, as coisas todas ele colocou. Isso em 1864. Isso eu vi. Aí eu comecei a lembrar do negócio, como é que é, a situação toda. Isso na Filadélfia. Tá, vamos supor que a gente então sente a energia, identifica, esse livro fui eu que escrevi em outra vida. Como é que a gente vai tirar partido disso? A gente vai ler o livro... Não, você vai ver se tem alguma coisa que te interessa agora. Por exemplo, eu tenho um livrinho de capa dura que eu escrevi quando tinha 17 anos, 1949. Quando eu fui publicar o meu livro de projeciologia, ele me ajudou. Tinha anotações minhas, datas, números, que era muito importante. Só de anotação sobre projeção tinha uns 20 itens. Eu tinha 17 anos, você tem uma ideia. E você acha que vai ter muito... Agora, tudo escrito, a maior parte, a lápis, porque eu não tinha caneta, a caneta era muito cara. Sabe como é que é? Isso é 1949. Naquela ocasião tinha a caneta 51. Vocês lembram da 51? Parker 51. E saiu 2 anos depois desse livro. Então eu não tinha dinheiro, que era muito caro. Entende? Ivaldo, você acha que vai ter assim, muita diferença entre o momento que a pessoa vai ter quando encontrar esse livro e as coisas que a pessoa escreveu? Não, se você encontrar o livro, é porque tem alguma relação, os amparadores vão levar você a ver aquilo para você, ou com certo ou de zeta. Dá um impacto, você vê a sua situação, como é que é. Agora, é bacana, tem gente aí que escreveu o livro, seria bom ver aquele livro do passado para ver e comparar com o livro atual. Se você melhorou, se está igual, se piorou. Então, isso seria bom. Mas então, por que... Eu fiz isso, mas é que quando eu encontrei, eu já tinha escrito projeciologia, já tinha opção de coisa. Só de livro mediúnico eu tinha 26 publicados na ocasião.
Mas então, Valdo, você fala que muitos de nós já escrevemos livros, literatura. Então, por que a gente não consegue afixar então aqueles livros? Você vê como é que a memória bloqueia tudo, né? Como é que tem gente burra, burralda e burrilda sobre os processos mnemônicos. Então, por que você fala ou em que você se apoia para falar que na outra vida a gente vai achar? O que vai mudar tanto assim? Na outra vida vai, porque você vai da agora para frente ficar muito mais viva em matéria de retrocognição, de memória, de parapsiquismo, de cosmoética, de prioridade evolutiva, de proex. E a enciclopédia para você. Olha a enciclopédia que você vai ver, tem tudo escrito lá. Porque eu fico pensando, bom, se nenhum amparador traz esse livro, também é porque não deve ter nada para aproveitar. Se ele mostrar, é porque vai ser para te ajudar. Às vezes ele pode encaminhar você, fazer as circunstâncias, né? Mexer os pauzinhos, como a gente fala em português, para você chegar lá. Às vezes pode ser. Entende? Se você é assim com ele, aqui, assim com os homens, eles podem dar uma indicação positiva. Professor, aqui, Sim. o professor comenta na patologia que é o veículo que a página impressa é o veículo de comunicação mais funcional e confiável, né? Nas empresas hoje existe um movimento de você não imprimir tudo, né, para poder até ecologicamente, né, economizar. Agora, projetos, eu vejo que é importante sempre ter tudo que você tem de projeto final, ter ele impresso também e à mão. Como é que o senhor vê isso e como o senhor trabalhou nas suas empresas com a parte de impressão do material da empresa? Olha, empresa eu acho besteira. Não dá para você estar falando em evolução a partir de empresa. As empresas são baseadas, em primeiro lugar, um negócio negativo que é o lucro. Segundo lugar, a tecnologia. É uma coisa, outra também negativa, que pode ser negativa. Então isso aí, eu não levo isso em consideração. Lembre-se, nas minhas empresas, a principal dela, que tinha mais de 100 funcionários, nós tentamos durante algum tempo, por alguns anos, colocar um computador lá. Colocar tudo. Nós somos da época lá, no caso, na época dos formulários contínuos. Então eu falava com os caras, se vocês me mostrarem que nós vamos economizar com isso, nós mudamos tudo. Não venha me falar que vai ficar mais bonito o serviço ou isso, não. Agora, outra coisa, tem que ver o rendimento econômico, o processo aqui é rendimento econômico, vamos ver o que a gente faz. Agora, ó, as 5 empresas que tentaram, até que chegou uma, caiu, quando empatou, nós pegamos o computador. O computador é quase o tamanho dessa mesa, na ocasião. É porque eu vejo que é muito importante você ter o projeto à mão, impresso, para você poder consultar no caso de uma necessidade. Não, mas não é só isso. Qualquer coisa você decide melhor sobre a ideia com o papel na mão, Maria, para fazer uma revisão, para ver isso, para ver aquilo, tudo é melhor. Olha o iPad. Ah, beleza, você faz o que você quer, aumenta, dá do tamanho que você quer. Mas você não tira aquilo. Você não leva com você, eu não posso trazer aqui. Tem que trazer o iPad, outra coisa, aquilo não fixa, toda hora muda. Agora, é lógico, isso tudo vai chegar num certo ponto que você vai olhar, você dá uma piscada, vai imprimir o negócio. Alguma coisa vão fazer. É isso que eu estou esperando. Por enquanto ainda não deu. É tanto que eu fazia aí a impressão aqui desses verbetes de ar durante alguns anos. Aquilo começou a atacar meus pulmões, comecei a ter tosse por causa do toner da HP. Eu deixei. Hoje eles fizeram aí que tem uma coifa, leva o negócio para fora, não tem mais intoxicação dentro de casa. Mas eu não trabalho mais com isso. Tá. Eu tive 2 crises de tosse. Agora, se eu não fosse médico também, eu não teria dado o diagnóstico. Eu estava lá sozinho de madrugada, aquele tempo todo. Você já pensou quantos milhares de folhas eu imprimi esses anos todos sozinho? Era eu que fazia isso tudo aí. No início aí da tertúlia. Então, acho que a gente pode argumentar até que, pela questão da confiabilidade, da acessibilidade, de você ter a coisa mais permanente, tem uma forma de backup até impressa também. Não, ó, do jeito que tem a tecnologia, hoje você não pode falar nessa palavra permanente, porque se sacrifica, eles vão te cortar a cabeça. Esse negócio de permanência não pode ter, eles não podem pensar nisso.
Se eles pensarem, eles dão um tiro na cabeça. O próximo é a impermanência para eles. É a coisa mais importante. O capitalismo selvagem. Não pode durar, nada não pode durar muito. Agora veja, nós estamos durando cada vez mais. Então nós estamos indo ao contrário do processo da tecnologia. Vamos ver o que vai dar. Hoje já está vivendo 120 anos. Então todo mundo vai fazer força do negócio durante muito tempo. A coisa vai ficar mais consolidada nesse sentido. Mas agora vocês vejam, eu, em cima dos meus 78 para 79 anos, agora por aqui uns dias eu estou com 79, aqui de cima dos meus 79 anos, vivo combatendo certas coisas da tecnologia, mas sou o cara que mais usa a tecnologia. Ao mesmo tempo que eu aplaudo, eu desanco. Você está entendendo? Sempre fui assim, e vou ser assim, não tem jeito. Desanco as lâmpadas da tecnologia que dão câncer. Isso é uma loucura. Desanco esse toner que dá problema de pulmão aí e acaba dando câncer na pessoa. Olha aí. Só duas coisas da tecnologia que estão na ponta aí. Os governos, as fábricas, a indústria, tudo a favor disso. Isso é uma loucura. Agora, ao mesmo tempo falo para vocês, o iPad é bom, principalmente para ver as notícias de madrugada. Ele lembra o repórter essa. De uma hora para outra fez aí ele fala, na Líbia aconteceu, tal. Entende? E outra coisa, aquilo lá você põe ou não põe, se você quer que ele chame atenção ou não. É igual um despertador. Tem de lado ali, é só mostrar. Tem uma chavinha, você faz o que você quer. É que faz o som. Senão não dá. E o som, a hora que risca, ele mesmo risca. Vai dar um traço em cima do aparelho de som. Eu vou dizer que essa questão de você guardar cópia dos documentos, de ter os projetos impressos. Papel. Eu vejo que é muito importante nas empresas. Não tem outro jeito, é papel. Eu não confio em nada virtual. Não dá. Outra coisa, eu não confio em nada virtual, nem naquilo que eu aplico. Eu uso 3 no-breaks. E eles são interligados. Eu não perco arquivo nenhum por causa disso. Você já viu oscilação de energia aqui em Foz? Nós estamos junto da Itaipu. Negócio, a sombra da Itaipu, o negócio não é fácil. Outra coisa, lá em casa eu tenho motor gerador. Presta atenção. Com isso eu não paro nada. Não perco nada. Então, veja, eu aumento os meus problemas também com isso. Porque eu não posso estar errando muito, eu não tenho desculpa. Tudo eu tenho à mão. É tudo mais fácil. E é como eu disse para vocês, eu tenho 18 instrumentos no aparelho do meu escritório. Fora os ameaças. Agora, você sabia a última que eu arranjei? Quer dizer, não foi eu, foi a minha mulher. Ela foi à Argentina e descobriu as lanternas de LED. Quem é que conhece a lanterna de LED? Você já viu que ela é boa, né? Ela ilumina mais, tudo, o negócio é violento. Agora, só tem uma coisa, ela exige serviço da gente. Self-service. Que você tem que colocar lá para carregar todo dia. Eu já tenho lugar, tudo certo. Professor, já tem Mas ela ilumina mais do que as outras. Tem até as lâmpadazinhas com rosca, com LED também, né? Então você já pode até aquelas lâmpadazinhas de rosca, já são com LED também, então pode. Hoje a opção para LED já está muito. Não, tá, o LED está na ponta, né? Só os lerdos que ainda não descobriram os LEDs, não é isso? O senhor pode nos contar alguma experiência de autoscopia ou heteroscopia projetiva? Como se dá os níveis de paraperceptibilidade nos órgãos internos das pessoas homeostáticas e nosográficas? Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte. Eu já vi a minha heteroscopia quando eu estava projetado e olhei para dentro do meu corpo. E já vi a heteroscopia de gente que eu estava trabalhando com arco voltaico quando eu vi o negócio lá dentro. Então, essas coisas ocorrem, autoscopia e heteroscopia. Agora, seria bom você ver o meu livro Projeciologia, que eu explico alguma coisa sobre esses assuntos e esses fenômenos. Agora, esse processo se dá melhor com a descoincidência da pessoa.
Se ela descoincidir, a parapercepção amplia, ela pode ver dentro. Agora, o processo da visão parece assim um tipo de raio-x, ou esses aparelhos que vocês usam lá, todos esses tipos. O negócio parece isso, você vê lá dentro como é que é. Agora aqui, alguns amparadores do Senhor são conscientes livres. Ah, até que desejaria. Ó, faz força aí do seu lado, sua ideia é boa. Sua ideia é boa. Agora, gente, algum de vocês tem algum amparador que seja consciente livre? Se tiver, por favor, me fala que eu sou seu primo. Não é isso? O que pensa sobre cirurgias espirituais? Conheço pessoas que fizeram esse tipo de cirurgia em determinado lugar com um médico chamado Dr. Herman e obtiveram grande êxito e a doença desapareceu. Qual a consequência disso? Forma-se um vínculo entre a consciência assistida e as consciências que fazem a cirurgia? Não, essas coisas existem, mas o processo, o percentual não é tão grande. Tem gente que é melhor que o outro, as coisas funcionam, o negócio é mais sério que a gente pensa. Eu já participei disso aí. Eu sei de perto que o negócio funciona mesmo. Agora, vínculo, isso aí não tem nada de vínculo específico só por causa de cirurgia, não. Que eu saiba, não. Outra coisa, minha namorada quase toda noite tem sonhos no qual fica com outros homens, pessoas que ela muitas vezes nem conhece. Ela diz que não tem nada a ver com alguma repressão da vontade dela ou algo assim. É algo que ela não controla. E quando acorda se sente mal. Ao voltar a dormir, o sonho se repete, só que com outras pessoas. Eu disse a ela que poderia ser assédio e disse para ela trabalhar as energias, porém ela disse que não quer se envolver com isso, pois tem medo. Não conseguimos ver uma solução para esse problema. Ela já teve algumas projeções, já sentia energia e ontem mesmo, enquanto exteriorizava energia pelo fronto chakra dela, ela viu nitidamente o contorno da minha mão em cor azulada, sendo que ela estava de olho fechado exatamente na hora em que eu passei a mão naquela região. Ela tem parapsiquismo, mas não encontra solução sobre esse problema do sonho. Também ela anda muito insegura. Ela é completamente assediada e ela tem íncubo e súcubo. Seria bom ver o meu livro lá, Projeciologia, que eu estou falando sobre congressos sutis. Ela é vítima disso. E é a vítima clássica, do jeito que você está falando aí, ó. Ela é bem titular do assunto. É falar isso para ela. Pega o livro Projeciologia e mostra para ela o que é íncubo, súcubo e congressos sutiles. Congressos sutiles é da antiguidade. Sempre existiu gente assediada. Outro, poderia esclarecer um pouco mais sobre Fernando Noronha no aspecto da projeção? Faz parte de um grupo de encontros de projeção que tem como ponto de encontro justamente lá. Deveria mudar de local que o senhor indica. Foi isso que me falaram aqui. É outra pessoa. Olha, sai dessa, não entra nessa não. Fernando de Noronha teve muita gente que eles mataram lá. Ficou um ambiente muito negativo. Lá ainda eles não conseguiram melhorar isso. Pode ser com o tempo, com o turismo, as pessoas boas que vão lá e o ambiente que é muito bonito, pode ser que vai melhorar. Mas, por enquanto, o estigma ainda permanece. Walter, só para fazer uma complementação. Eu fiz uma visita em Fernando de Noronha há uns 3 anos e eu praticamente tinha que ficar dentro do hotel mexendo com energia, dentro do quarto, eu não conseguia sair. Quantidade de ataque extrafísico e sono, descompensação, o negócio é super pesado. É que eles usam muita coisa primitiva, os assediadores, sabe? É muito eles têm pesado. muita força, porque eles dominam mesmo. O negócio é bravo. Se eles conseguirem acabar com aquele meu amigo, o do turismo, eu falei assim, ó, se eles acabaram com você não aguentou lá uma semana, como é que é a conversa? Então todo mundo que é sensível, então a pessoa que vai para lá, entra na câmera. Você poderia explicar melhor a técnica da identificação e da elaboração da retrosenha pessoal? Não, o melhor que você vai fazer é ver o verbete que tem a retrosenha, né? Pois é retrosenha. Seria bom você ver direto que lá está falando. Você tem aí o retrosenha fácil? Olha aí a definição e lê para ela aqui para mim. Isso aí vai ajudá-la. Pelo menos a leitura da definição. Nós já debatemos essa retrosenha aqui há muito tempo. Lê aí. A retrosenha pessoal é a marca, indicação, palavra ou fórmula criada pela própria consciência lúcida para si mesma,
previamente condicionada para ser usada como sinal de reconhecimento autocognitivo, capaz de dar a entender certa ideia relevante ou de chegar ao conhecimento de algo importante a partir de determinada vida para as próximas, na sequência das existências humanas sucessivas, no âmbito do esquema evolutivo da seriexologia. Estuda a definição. Foi por isso que eu não quis falar. Está vendo o tamanho dela? Sim. Aí agora, a pessoa já tem uma ideia. Agora, seria agora ver, porque isso tem no CD-ROM, não tem? Tem, é antigo. Então, tá bom. Então, o processo, minha amiga, pega lá no CD-ROM, você vai ver com calma, tem mais detalhes lá do assunto. Pode falar. Aqui na página 33, em interaciologia, tem a interação cênica, protagonistas, coadjuvantes, figurantes. Poderia explicar qual é a ideia? A interação cênica aí, no caso, isso aí às vezes é muito importante para nós, devido ao processo daquilo que se escreve, os scripts, o enredo. Você está entendendo? As coisas que se escrevem. Então, tudo às vezes, por exemplo, o caso que a Laura estava falando em literatura, mexe com o processo cênico. Então tem os protagonistas, os coadjuvantes e os figurantes. Agora, o problema nosso mais sério é quando essa interação cênica diz respeito à nossa proex. Aí já muda. Então, por exemplo, você é protagonista, autora. Está falando de coadjuvantes que são as pessoas que você se refere no seu livro. E isso, então, vai envolver os figurantes que vão ser os leitores do seu livro. E por aí vai. Olha como é que complicou tudo, Jair. Eu pensei uma coisa aqui agora, que é o seguinte, né? O roteiro ou o script é ele que decide, né? Os figurantes, os protagonistas e tal, que seria a proex, né? O eixo. É muito importante o estudo hoje da cenografia. Nós já escrevemos também sobre o processo cenográfico. Eu não sei se eu já trouxe aqui, né? Tem verbete também sobre isso. Esse recém ainda não veio, né? É dos meus. Vocês sabem que eu tenho 26 prontos, mas eu tenho 100 que ainda não vieram, pelo meu cálculo. Eu estava com 151 a certa época, mas agora eu estou trabalhando nos verbetes grandes, eu não posso fazer verbete todo dia. Às vezes um verbete meu está demorando 15 dias agora para fazer, porque esses que são os mini glossários. Autocenografia existencial. Isso, autocenografia existencial. Isso aí a gente vai trazer oportunamente aqui. Então, vamos ver isso com calma. Professor, aqui Sim. no ar. Na página 33, na paradoxologia, o último paradoxo, pode dar uma ampliada nesse paradoxo que está aí? O paradoxo da personalidade entremostrar no presente as existências passadas, as consciências mais atiladas. É o meu caso na hora que eu mostro essas excelentíssimas senhoras e senhores que eu chamo de personalidades consecutivas. Você entendeu ou não? É isso aí. Está certo? Eu preciso explicar mais. A situação é essa. Está certo? Então, essas coisas existem. O problema todo é a gente ficar atinado. Eu não sou muito, não. Eu faço força. Mas de vez em quando a gente capta, porque também os aparadores ajudam. Quando vocês veem uma coisa muito boa minha, você pode atribuir ao amparador. Se a coisa não presta, você pode atribuir a mim. Essa aqui é a técnica. Está entendendo? Eu estou falando para vocês a técnica e a paratécnica da história. Agora, outra coisa. Quando a coisa é muito boa, material, vocês podem deixar que é a minha equipe está fazendo. Quando a coisa é ruim, material, pode deixar que é comigo. Isso é uma regra, entende? De posicionamento dentro da perfilologia ou da elencologia. Mas fala, Sandro. Segunda página, Valdo. Na neosinapsologia. Sim. As neossinapses autoconscienciométricas geradas na análise de retrosinapses expostas publicamente em páginas impressas. O problema todo é o seguinte: você vê o que é que você faz. Agora, a única coisa que a gente pergunta é o seguinte: essas páginas impressas são suas ou são alheias? Entendeu? Você tem que observar. Porque uma pessoa, por exemplo, ela vem, às vezes ela vai repetir alguma experiência dela que é da vida anterior. Entende? Tem muita gente que faz isso.
Então, dentro da literatura, isso é muito comum, é mais comum do que a gente pensa. Tá, e por que você colocou autoconscienciométricas ali? O problema todo é esse. Autoconscienciométrica, as neossinapses conscienciométrica, é onde que a pessoa pode identificar isso, estudar a situação, ver como é que é. Agora, vai ver o conscienciograma, você vai entender muito da sua vida, suas leituras, com quem que você tem contato. Isso tudo é importante, é por aí. Tudo é neossinapse. Professor. Sim. Aqui. A gente tem observado que nos dias de hoje, né, muitos jovens têm tido algumas abordagens bem superficiais por dar mais valor à página virtual do que à página impressa. Né? Então... Sim, mas a meninada toda é fascinada com o computador. Eles não entendem isso. O livro, já tem gente que já está até reclamando, está sendo esquecido. E outra coisa, o povo está lendo menos. Isso aí é um erro. Dizem que algumas gerações vão ficar perdidas por causa da falta de leitura. A leitura-filia está indo para o espaço. Porque computador não dá a leitura essa. Entende? É muito segmentado. É tudo no fragmento. Isso não é o ideal. O povo tudo já falou isso. Tem até doença para isso, etc. Hoje, já falaram muito disso. Agora, isso cria um outro problema também, que do mesmo modo que se dá pouco valor para a página impressa na hora da leitura, também na hora da escrita isso acontece. Né? Então, não, a coisa começou toda, não foi para escrita nem leitura. Começou toda pela divisão e multiplicação. A hora que fizeram a maquininha de multiplicar e somar, é a máquina de somar, o povo começou a esquecer a fazer conta pela própria mão. Isso criou um problemão. Foi aí que começou tudo. Isso já é da década de 50, 40, por aí. Mais ou menos década de 40. Foi logo depois da guerra. Tá entendendo? Eu assisti isso tudo. Quando apareceram as máquinas, os caras começaram. Você ia falar, o cara esqueceu como é que multiplicava. 7 vezes 7. Então, veja, o processo da aritmética na questão da soma. Agora, entre os 4 tipos de processo aí de números, o mais difícil é a divisão, né? É o mais complicado de todos eles. Esse, então, ninguém chegava lá. Agora, o cara na multiplicação, ele errava. Na soma, ele errava. Terrível isso. Somar é fácil. Agora, a divisão é o mais complexo. Tudo isso aí. Agora, tudo isso é aritmético. Agora, o melhor da história é que eles lutam com a matemática superior, fazem até competições com o computador nesse sentido. Então, veja, tem uns caras que vão lá na frente, os outros ficam aqui no buraco. Na computação tem muito disso. E o que você vê? Você viu agora esse processo aí na televisão que eles já levaram? Inclusive, teve o Globo News trouxe aí nos programas deles aí, aquele caso do sujeito para responder junto com o computador, quem é que sabia mais? O computador ganhou mas o cara também ganhava, a opção dele. Agora, eles fizeram uma análise aqui na televisão, junto com o cara que criou o Watson, que chama. É o Dr. Watson. É o Dr. Watson do nosso amigo lá, sabe? O grande detetive inglês, né? Então, o Sherlock Holmes. Então, veja, o Watson estava explicando a situação. Ele falou assim, não, mas há umas situações do meu programa e da situação que eu fiz que não corresponde àquilo que é o erro da pessoa. Em compensação, tem erro da pessoa que também não corresponde ao processo que eu fiz. Então a gente tem que analisar esse processo todo. Ele estava explicando isso essa semana, ontem mesmo eu estava falando isso à noite lá, estava publicando um negócio de novo lá no canal 40. Entende? Então é o Watson, é o último que está na modinha, está na ponta. Professor? Agora, eu não vou no bico dessas coisas não, tá? Eu não dou muito valor para isso não. Para mim, tudo isso é efêmero, é fugaz, tudo passa. E o que o senhor vê em termos de terapêutica para o jovem, dar mais valor tanto para a leitura quanto para a escrita? O jovem deve dar muito valor para isso e ao mesmo tempo fazer a biblioteca dele. Então, professor, mas eu admiro muito a biblioteca. Está falando, não tem muito intermissivista que não está acessando isso por causa que ele é muito ligado à geração Z aí, totalmente
plugado aí na informática e não gosta de ler nada, e a intermissivista... Pois é, esse é o boboca. Se estão entrando nessa, estão entrando naquilo que a turma está falando. Isso já criou até uma doença. Nos Estados Unidos isso já está sendo combatido em alguns lugares. Agora, tudo é assim, a natureza humana tem tendência a fazer excesso. A maioria dos excessos são prejudiciais. Valdo, já tem propaganda sobre isso. Propaganda, dois colegas conversando, não, eu não gosto de ler, mas você perde tempo, veja a internet. Não, é igual o Lula. O Lula falou, eu não leio porque me dá azia. Daí a outra... Agora veja, você não lê, você pensa bem, nem folheto, ele nunca leu livro nenhum. Mas então. A propaganda é educacional, no caso, né? Do governo. Então falando, não, você tem que ler, nada substitui a leitura. Eu sei, eles estão falando. Agora, uma vergonha também é que o governo agora quer passar todo mundo, quer dizer, sem reprovar ninguém. Isso é... Eu acho que essas gerações atuais, muitas vão ficar perdidas intelectualmente. Isso vai criar problema daqui 60 anos, 70 anos, quando os caras caírem em si. Vai dar problema para cada um. Uma pergunta. Como é que a gente pode encriptar informações, quem está escrevendo o livro? Quais informações que a gente pode deixar? É o entrelinhamento lógico. Como é que você fez isso nos seus livros para informações? Isso é você que vai criar o seu código e ver o que é que você quer. Por exemplo, examina você, o que você gosta mais. As palavras que você usa mais, a tendência do negócio, o que é que você aprecia mais, uma coisa muito boa para você. Coloca aquilo lá dentro, encriptado. Isso, mais tarde, a hora que você pegar, vai fazer retrocognição em você, vai desencadear a retrocognição. Mas tem que ser aquilo que corresponde ao que você sente hoje, que mexa com você. Sim. Entende? Interessante. Então, por exemplo, eu posso encriptar e falar, a manga madura é o pudim da natureza, como eu chamo. Pronto. Eu já dei aí o meu processo de consim frutariana. Doce de leite, né? Entende? Entende? A coisa muda de figura. Entendi. Tudo isso que a gente tem que ver. Agora, é o entrelinhamento que eu chamo. Agora, o foco disso é a pessoa, na próxima vida, ela ler, fazer o rapport e identificar aquilo nela. Né? Agora, aí vem o códex sutilíssimos que a gente fala, com uma série de coisas. Agora aqui, durante a TENEPS, as recordações, insights, análises podem atrapalhar o bom andamento do trabalho assistencial? Quero realmente expor de forma eficaz. Olha, tudo isso pode acontecer. Se acontecer, você muda o modo de pensar na hora e olha bem o que a comparador está fazendo aí com você. Observa. O senhor já leu os livros de São Cipriano? Isso é besteira. Conheci uma pessoa que havia lido e praticado alguns rituais que estão no livro e, consequentemente, isso está acarretando problemas para a vida dessa pessoa. Qual seria a melhor maneira de ajudá-la? Fala com ela para queimar os livros. A primeira coisa que deve fazer, queima os livros de São Cipriano, você já mostra uma resolução. Quero acabar com isso, a influência dessa besteirada. Agora, tem coisa pior que o São Cipriano, né? Isso aí é só para começar. Aqueles que o Paulo Coelho usava, etc. Tal, tem coisa muito pior que isso. Agora, tem livro desses que são clássicos, a gente conserva para o povo ver o que é. Na holoteca tem. Se alguém quiser consultar, pode ir lá que tem. Agora, são centenas de obras iguais a essas. Muita besteira. Agora, os piores que tem é da Wicca, com 2 Cs e W, e do Moonchild, ou Child. Esse aí é que é um dos piores que tem. Em matéria de seita e condições que envolvem isso aí. O fato de Emmanuel, André Luiz e Ramatiz serem, até certo ponto, cristólogos, nunca lhe acarretou problemas com eles? Quando o senhor pertenceu ao movimento espírita, visto que muitas de suas opiniões sobre J. Cristo divergem completamente com a deles. Sim. Agora, eu me adaptava a ele e ficava calado, né, para poder trabalhar e fazer assistência espírita. A Tacunca. Enquanto eu estava na Tacunca, a situação era ficar lá, não tinha outro jeito. Comecei a realizar trabalho voluntário no abrigo do menor. Desde então tenho pensado em criar uma história em quadrinhos com temática em projeciologia voltada para o público infanto-juvenil. Sempre vivenciei alguns fenômenos, mas estudo a conscienciologia há alguns meses apenas. O senhor acha que esse projeto é viável? Qual temática e postura seria mais aconselhável, tendo em vista o público leigo? Seria bom ele encontrar com o nosso Pedro Marcelino. Viu? É bom você tocar para aqui
toca para o CAEC, a recepção, e peça o telefone do Pedro Marcelino. E depois você peça ao Pedro Marcelino para te dar umas dicas. Ele é doutor no assunto. Quer dizer, nos dois assuntos. Na arte sequencial e na conscienciologia. Ele pode dar um bom palpite. Professor, aqui é a Rosa. Página 35, Sim. Esse cotejo aí da página impressa, página virtual, sim. Gostaria que o senhor desse o seu posicionamento para a criança numa faixa de 9 anos até os 14, essa questão da concretude e de ser apalpável, da questão tátil, usar os sentidos sensoriais também na leitura. Esses livros que existem para criança, isso diminui um pouco a questão da intelectualidade da criança em se tratando até de criança ajuda, mas isso aí é só uma parte, dependendo da idade dela ou do recurso que ela tem intelectual. Com o passar do tempo tem que começar a dar livro cada vez mais sério, do jeito que você faz com a Carol. Qual a faixa mais ou menos que já pode se apresentar de 9, 10 anos? Já não, 9, 10 anos para mim já é pessoa adulta. Já. Eu acho que deve diminuir, né? A responsabilidade da idade, da faixa etária do povo. Não precisa ser muito 10 anos, colorido, muito. Isso aí já tudo é bobagem. Só mais o pré-escolar. Tudo é muito pequeno. Agora, com 10 anos, eu já acho que já tem pessoa muito madura. Agora, é mais madura às vezes que a professora. Isso aqui é o brabo, aí começa a criar problema. Eu já vi isso tudo. A professora tem menos maturidade que o aluno. Já vi isso tudo. Não, existe um princípio em matéria de didática propedêutica e processo de educação. Há alunos que conhecem mais a matéria do que o professor. A vida é assim. Tem alunos de todo tipo. Essas coisas todas eu já vi na minha vida. Quem já estudou muito o processo de superdotação, nos outros, já viu essas coisas todas. Então, obrigada, professor. Paulo, você poderia aprofundar a relação da retrosenha com a identidade extra? O problema todo é o seguinte: a identidade extra é um aspecto pessoal de muita abrangência e que traz, assim, conotações que a própria pessoa tem dificuldade de interpretar. Ela tem que vivenciar aquilo para chegar a algumas das conclusões. Porque o processo extrapola o micro-universo consciencial dela diretamente. Agora, retrosenha é outra coisa. É a pessoa que fez para si mesma. É um problema que está dentro do circuito fechado, dentro do processo do micro-universo consciencial. Mas, por exemplo, a retrosenha pode indicar a identidade extra? Pode ter a mesma raiz? Pode indicar isso tudo, mas não é só isso. Ela vai indicar problemas, vamos dizer, como se fosse uma seta indicando a situação em determinada época, de vidas até anteriores da pessoa, uma série de condições. Então, por exemplo, você lá estudando os seus processos de lexicologia, e você tem uma certa tendência dentro da lexicologia, como todo mundo tem. Você pode gostar mais de alguma coisa, uma determinada técnica, uma determinada linha de manifestação da comunicação, coisa que é diferente dos outros. Isso tudo pode ser uma retrosenha com referência ao seu passado na hora que você vai estudar. Porque tem pessoa que é assim, tem que examinar. Pode puxar. Do jeito, por exemplo, que eu tenho essas minhas tendências, por exemplo, estudar a palavra de tudo quanto é jeito de fazer enumeração. A numerologia comigo é um fato, eu já nasci com isso. Isso vem de muitas vidas. Entende? O processo, por exemplo, do Álvaro, a hora que eu inspirei a ele fazer a bibliografia, aquilo é o campo da enumeração. Estilístico. É o estilo técnico, claro, bem claro. Agora, como é que uma pessoa daquela vai fazer justamente totalmente diferente da época? Por exemplo, ele estava vivendo junto da época de Allan Kardec. Allan Kardec não fez isso nos livros dele. No entanto, eles eram conterrâneos. Só que tem que Allan Kardec era da França e ele era da Filadélfia, era dos Estados Unidos.
que tiveram a influência dos A mesma coisa, dois. publicar livro na mesma época. Só coisa seríssima você pensar. E outra coisa, o Auger fez citação na bibliografia dele, uma das fontes era Allan Kardec, estava lá. Eu tenho o documento, tudo aí, tenho o livro, tudo aí. Mas o que indica isso? Que o Auger ele tem mais afinidade com você, por exemplo, por ter captado esse estilo? Que a Kardec captou, mas Allan Kardec ele tinha até muita coisa que a gente podia influir, mas é muita gente que estava influindo nele. Muito mais. E outra coisa, ele ter pouco tempo e a cabeça não funcionava tanto, porque eu já estava doente. Allan Kardec era doente. Agora, por exemplo, o Auger não. Era um cara que era mais de religião mesmo, dedicado àquele processo, que queria sair daquilo. Agora, o nosso amigo Allan Kardec era o contrário. Ele era da ciência que estava querendo entrar na religião, quer dizer. Você está entendendo? Agora, o livro do Auger, por exemplo, se você for olhar, tem muito mais substância do ponto de vista expositivo do que os livros do Allan Kardec. Não pode nem comparar. Agora, o que é melhor da história é que ele fala sobre a vida futura. Entende? A vida futura, até um certo ponto, é o nosso processo de auto-retrocognição, a próxima vida. Revezamento. É a continuação do auto-revezamento, as coisas todas aí. Agora, nesse processo, nesse assunto, eu estava vendo o paradoxo, se você puder complementar o terceiro paradoxo. O paradoxo da retrosenha superpessoal é plotada no âmbito da superassistencialidade às outras consciências. Pois é, aí agora é aquele negócio da pessoa que começa a vir e ela entra na área da saúde. Seu caso, meu caso, essa coisa toda. Isso é típico. E a tendência também da pessoa ter ambiente que ela tem só gente, colega dentro dessa área da medicina ou da área da saúde, né, de modo geral. Agora, foi o meu caso. Você acha que a tendência dentro da assistência é haver uma especialização para chegar nessa retrosenha, no estilo não, que a pessoa chega num certo ponto, você não escapa disso. Sempre que você vai trabalhar com isso. Não vai ter mais jeito de fugir. Okay. Isso é muito sério. Olha, eu quero falar aí que o nosso Pedro Marcelino, o telefone dele lá para o nosso amigo é o seguinte: 45 88 02 7352. 45, que é o código. 88 02 7352. Isso aí já dá um encaminhamento aí para os gibis do nosso amigo. Vivenciei a autoscopia de maneira natural e o relato está no livro. Voltei para contar, página 156. É a Lucy Luft que está escrevendo. O estudo realizado no Projeciologia deu-me condições para entender mais objetivamente o fenômeno e escreve descrevendo o fato. Sim, realmente. Eu falei sobre Projeciologia para a pessoa estudar autoscopia lá. Agora, é interessante falar para quem perguntou sobre autoscopia que o livro dela, Voltei para Contar, né? Está falando também. Agora há pouco, eu estava ouvindo a tertúlia e aplicando em mim mesmo o marco voltaico. De repente tive uma visão, a abertura de um corte no meu pescoço do lado direito e a retirada de algo, não sei o que era. Nesse estado, nesse exato momento, você falou aí em paracirurgia. Não há dúvida de que houve uma sincronicidade. Pode ter sido mesmo uma paracirurgia? Quais podem ser os efeitos disso? Eu costumo sentir dor no pescoço devido a uma hérnia de disco que fica exatamente desse lado. Olha, pode ser, né? Fica de olho, vamos ver o que vai acontecer. Estou torcendo para você ter sido cortadinho. A amiga nossa aí que está falando. É. Quem é que está com o microfone agora? Como é que nós estamos? Página impressa. Eu quero dizer para vocês que página impressa é isso aqui, tá? Não. Isso é página impressa. É bom a gente chamar a atenção, né? Professor. É. Posso? Tá. Ali na efeitologia... É você que é a primeira? Ele me cedeu a vez aqui. Na efeitologia, tem na 4ª linha a pesquisa dos efeitos da genética na autoconsciencialidade
e dos efeitos da paragenética na autoexpressão intrafísica. No caso da paragenética, quais são as técnicas que a gente pode usar para identificar esse efeito na autoexpressão intrafísica? O problema é o seguinte: se você já teve muita experiência de comunicação em vidas anteriores, comunicações que a gente está falando de um certo nível mais elevado, intelectivo, por exemplo, dentro de uma linguagem mais culta, isso tudo vai mexer através da paragenética na sua vida atual. Então, por exemplo, aquela criança que chega aí com 10 anos e que você vê a tendência dela procurar a linguagem mais científica, culta, avançada, e não a linguagem popular para expressar ou para estudar. Isso já mostra alguma coisa. Eu já vi várias pessoas, os tais superdotados que a gente estudou, que a criança já era assim. Não, eu não quero isso. Então chega num certo ponto que a criança esnoba as outras crianças que ficam com livro infantil. Eu já vi isso tudo. E pessoa com 8, 9 anos, viu, Rosa? Essas coisas existem. Então é justamente isso. A identificação dos efeitos da paragenética na autoexpressão intrafísica. Entende? Aquilo repercute. É o processo da ressonância. Ecoa do passado para o presente. Hein? Pois é. Mas o processo é a paragenética. A paragenética é que traz isso. Então, ela influi, a paragenética, na genética e na mesologia. No ambiente que a pessoa está se desenvolvendo, educando, ou se educando. É dentro de casa, na escola, junto com os colegas da profissão, no clube, nas relações sociais. Essa paragenética influi em tudo. É o meu caso, vocês sabem que existe uma piada a meu respeito que é muito engraçada. Eu era rapaz e tinha aquele negócio todo, fizeram o clube lá em Monte Carmelo, e eu, aos 12 anos, já tinha saído, mas eu ia lá de férias. Às vezes coincidia que as férias minhas em fevereiro, para março, aquele negócio, principalmente em fevereiro, coincidia com as minhas férias. Teve uma das férias dessas que eu já estava trabalhando em Uberaba, que eu fui para Monte Carmelo. Mas nunca participava de nada do clube e nem dos bailes de carnaval, a situação toda. Aí a minha mãe chega para mim com o povo todo e pede: nós agora pedimos a você, porque o carnaval vai ter aí, agora tem um clube, o povo todo está participando, nós queremos que você participe. Eu falei assim: que dia que é? Não, é daqui 2 dias, não sei o que é. Eu falei: não, então, se o problema é esse, vocês contam comigo que eu vou. No outro dia, nós estávamos lá fazendo um negócio, eu torci o pé sem querer, todo mundo viu. Como é que eu ia o carnaval com aquele pé daquele jeito? Aí a minha mãe falou assim: olha, risca esse menino da situação, nunca mais fala em carnaval com ele, que não adianta mesmo. Isso aí é a maior prova. Isso é o destino dele. Aí todo mundo começou a rir, e realmente eu fiquei livre do carnaval ali naquela história. Agora, o pior da história é que mais tarde eu tive que estudar o carnaval no Rio, por causa do povo que vinha dos Estados Unidos, aquele negócio todo, queria saber, a gente levava para ver. Então eu fui ver o carnaval lá nos clubes todos, inclusive no Municipal, lá no Copacabana Palace. Agora, o que eu gostava mais de ver, porque eu fui em vários carnavais para examinar o negócio com calma, eu ia antes para ter o desfile de fantasia lá no clube, lá na Lagoa, Monte Líbano, entende? E outra coisa, eu vi um monte daqueles caras todos, vários desses de pé, as fantasias, para ver como é que era, para eu examinar os processos, porque aquilo dizia respeito ao problema de cosmetria, processo de maquilagem, o problema de apresentação da pessoa. Então eu conheci esses caras todos de perto. Agora tinha primeiro o desfile deles lá dentro do clube antes. Eu participei disso, muitas vezes, observando, né? Agora, levava o povo que estava comigo para ver. Tinha gente que queria fazer muita filmagem lá dentro, às vezes eles não permitiam, davam um gado danado. Agora, tinha baile que eu nunca fui.
Lá no Monte Líbano tinha um que chamava Atlantique, que era uma prostituição generalizada. Era muita mulher que ia, mas tinha até prostituta no meio. E chamava Baile do Atlantique. Eu não sei se ainda tem isso lá no Rio, não sei atualmente, não sei mais como é que está. O Atlantique era bravo, não era fácil. O Atlantique, se não me engano, era na segunda-feira de carnaval. Esse era o baile mais bravo que havia no Rio de Janeiro de todos. Agora, ó, eu fui para examinar o clube da Bola Preta, aquele outro daquela meninada lá daquela praça, grandão, que era o mais pobre e, vamos dizer, um dos primeiros que eles fizeram no Rio. Eu fui conhecer isso tudo para me ver como é que era, porque eu não tinha ideia do que era, né? O processo social da história. Agora, o Bola Preta era muito interessante. Tinha gente muito interessante lá, no Bola Preta. Gente até muito, assim, inteligente, séria. Porque eu fazia entrevista, às vezes, com os caras, examinava, tinha a ver como é que era. Às vezes tinha americano comigo, que queria também saber, entrava na história, eu servia de intérprete, entende? Aquele negócio todo. Sempre ajudava. Professor, e aqui, continuando aqui a pergunta, só para terminar. Eu falei da genética, da paragenética. A paragenética ficou claro. Agora, da genética, quando não é uma questão de doença que afeta a cognição, que tipo de interferência ela tem na autoconsciencialidade? Olha, aí depende do caso, né? Tem que examinar. Isso é difícil generalizar, falar uma coisa dessa, tá bravo. É difícil, não é? Tem que examinar muitas coisas para ver aquele caso específico. Isso aí está muito generalizado, é demais. Para fazer uma análise não é boa, não. Está muito hipotético o processo. Não, é porque é o item anterior aqui, efeitos da genética na autoconsciencialidade. Pois é, aí tem que examinar, né? Certo. O que é? Qual a genética da pessoa? Só a genética, você sabe, isso aí muda demais. Só as etnias em força são 75. Isso pode interferir na recuperação de cons, por exemplo? Pode. Pode influir em tudo. Isso aí, a primeira coisa que influi é a recuperação dos cons magros. É o primeiro que tem. Val. Posso? Fala logo, depois nós atendemos. Tá, e professor, em relação ao uso das preferências intelectuais para pesquisar as nossas páginas impressas do passado, né? Como é que eu sei se uma preferência intelectual ela é mais recente ou mais antiga? Assim? Como é que eu posso... Se é do curso intermissivo ou anterior? Com o tempo, se aumentando a abrangência das suas abordagens, você tem noção exata disso. Você sabe o que você gosta mais ou não. Outra coisa, precisa ver também as suas tendências técnicas. Tendência que você tem. Por exemplo, como é que você escreve? Você é bom de desenho? Como é que você aborda a situação? Tem que sair fora, não pode ficar só na filosofia, não. Estou falando do ponto de vista orgânico, psicomotriz, que isso tudo envolve um mundo grande. Tudo isso tem que ser colocado dentro do processo. Não é uma coisa só. Ou seja, no passado nós trabalhamos com outras áreas que não só as atuais. Você nunca sabe o que é que está predominando. Você não é bonitinho do jeito que você é hoje, você não foi assim no passado. Você deve ver com calma. E outra coisa, uma vida é de um jeito, a outra é diferente, a outra é diferente. Esse negócio não é fácil. Agora, faça uma abordagem nisso de uma maneira global. Como é que eu posso buscar, então, essas outras áreas? Com que critério? O critério da sua performance. Qual é o seu desempenho? Qual é o seu talento? Você é bom para desenhar? Como é que você escreve? Põe aí o lápis e coloca. Só o modo da pessoa escrever, eu já falo como é que ela é. Põe aí, deixa eu ver como é que é. Não, mostra só o jeito. Só para você ver. Faz de quanto você vai escrever? Vamos ver. Não força a barra, não. Deixa eu olhar, tira a outra mão, que eu não estou vendo, não. Veja bem como é que é. Não. Você está bem normal. Isso aí já mostra, está dentro do processo. Outra coisa. Você é bom para desenhar? Desenhe uma cara a mais perfeita que você achar, seja de homem ou de mulher aí no papel para mim. Deixa eu ver. Não, isso é que é, aí é que é o X. Sabe que negócio é esse? Porque cara é uma das coisas que a pessoa mais pensa e mais vê.
Antes de mais nada é a pessoa. Depois vem os outros objetos. O objeto mais sério que tem é a cara. É a personalidade em si. Agora, para mim é o cérebro. Mas o cérebro não adianta ter, é um conjunto de miolo de boi. Não resolve nada. Você entendeu aí como é que é? Agora, não precisa de fazer, você estuda lá depois. Agora, veja o resto. Veja o resto, como é que você é. Então, o modo de escrever, o modo de desenhar. É uma série de condições dessas que dizem respeito ao processo intelectivo. Você está entendendo, né? Por exemplo, outra coisa, era o caso de falar com o Pedro para ir lá na sua casa, fazer um inserto agora com você e ver como é que vocês colocam seus livros. Mas não pode, tem que ser assim nem certo, para mostrar a sua realidade. É totalmente organizadinho, várias estantes, tudo por assunto, tem por pasta. Agora tem que ver por quê, de que modo que é. Você entendeu aí? Estou te dando algumas dicas. Eu entendi, mas assim, que mas é o agora, fio condutor dessa história? Começando a puxar o fio da meada. Insiste por aí que você vai chegar lá. Quer dizer, tudo aquilo, uma outra coisa, nos estilo... seus estudos, por exemplo, o Pedro, ele pode chegar lá e examinar a sua biblioteca. O que predomina nisso aqui? Agora, vamos supor que você estudou aí, você estudou filosofia, né? E chega lá e tem só matemática lá dentro. Pronto. Já criou um problemão tem muita na análise da sua pessoa. Olha a complicação. Como é que fica? E se é o cara que foi lá em casa e que falou assim, não, eu vim aqui porque eu quero estudar uma pessoa que gosta demais de gibi, a história em quadrinho, que é isso que eu chamo de quadrinologia, a arte sequencial. Então eu vim aqui para estudar. Eu queria ver sua biblioteca. Aí, para levar, para mostrar os meus gibis, eu tinha que passar para a minha biblioteca, e tinha lá, só lá em casa, tinha um salão enorme, com milhares de livros, tudo sobre específico, sobre fenômeno. E são muitos desses que estão aí. Aí eu falei assim, a minha biblioteca é essa aqui. Eu falei assim, eu não estou vendo nada de quadrinhos. Pois é, mas essa é a minha oficial. Quadrinhos é a beirada, é a periferia, é a minha moldura. Meu conteúdo é isso aqui que eu pesquiso. Mas o que é? Então, para que você estuda quadrinho? Porque o quadrinho é muito importante, ele mexe com a imaginação, é a criatividade. Tudo na vida começa com croquis. Croquis é o quadrinho. É a planta baixa de situação. Então, é o arquiteto. Então o senhor me deu, já falou 4 itens aqui para mim. O modo de escrever, modo de desenhar, biblioteca, certo. Tema predominante da biblioteca. O que mais, assim? E por aí você vai, né? O mais agora, por aí você vai puxando o fio da meada. Uma outra coisa boa seria o seguinte, fazer a comparação de você. Você tem irmãos, não tem? Então fazer a comparação sua com seus irmãos. Qual a diferença sua com eles em matéria de tendências intelectivas ou intelectuais? Isso aí também pode dar aferir alguma coisa. Agora, outra coisa, examinar depois a cronologia intelectiva sua. Como é que foi? Estabelecer o timeline. Entende? Quando é que você começou a fazer isso, tudo do ponto de vista intelectual? Como é que fica? Entendeu? Agora, tem que ver. O que é que você saiu da média? Qualquer coisa você pega aqueles livros antigos do Delamare, você vai ver. O menino com 10 anos vai fazer isso, com 12 anos ele faz isso, com 15 anos faz isso. Então você tem que ver o que é que você extrapolou o processo antes. A hora que começar o antes, isso aí pode dar alguma indicação do passado. Entendeu? Agora, isso aí eu estudei demais. Por causa do meu filho, sabe? Porque a minha mulher conheceu o meu irmão. A mulher que deu a luz ao meu filho. Ela conheceu o meu irmão antes. Mas ela não teve convívio íntimo, prolongado, com ele do jeito que eu tive. Então eu conheci muito meu irmão e sabia das tendências dele. Mas junto com isso eu conhecia meu irmão de vidas anteriores. Ela também não sabia. Então o que se passa? Na hora que eu tinha que casar, porque ela queria ter um filho e eu queria ter o meu irmão como filho. Então, veja bem, a situação juntou a fome com a vontade de comer, no caso, literalmente. Então, o que é que deu? Vamos entender bem. Ela fala assim, não, mas eu quero ter um filho que eu vou ser mãe solteira. Eu falei assim, não pode ser mãe solteira. E o problema é o seguinte, eu não vou
ter um filho que vai ser bastardo. A gente tem que legalizar isso tudo, isso não pode, nós temos que casar. Oficialmente, tudo bonitinho, para dar um nome correto para ele. E eu vou te contar, esse menino vai ser assim, assim, assim. Expliquei tudo para ela. Você lembra do meu irmão? Ela falou assim, mas é o seu irmão? Sim. Então tá. Ela tinha até muita simpatia com o meu irmão. O meu irmão era muito simpático, do ponto de vista da apresentação dele, tudo aquele negócio todo. Agora, então, o que se passa? Nessa situação, eu peguei os livros do Delamare, os livros ingleses, os livros americanos, tudo que falava sobre o bebê e o crescimento deles, e fui dando para ela. Falei assim, ó, ele vai extrapolar tudo isso aqui, nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto, nesse assunto. Então, a minha mulher foi só checando e vendo. Agora, chegava num ponto que o Arthur passava tudo, né? Aí ele começou a passar em altura, começou a criar problema, aqueles totais que tinham lá também. Aí, nós mudamos o Arthur em Ipanema de colégio. Leva para um outro colégio. Leva lá no colégio, passa uns dias, me chamam lá e chamam a minha mulher. Olha, nós vamos examinar para quê? Que o seu filho tem alguma coisa. Todos os professores aí vão examiná-lo, mas 3 professores já falaram que o menino tem que ser examinado. Então, durante uma semana, eles vão examinar o menino. E são tantos professores. Ao todo era um monte, mais de meia dúzia de professores examinando o Arthur. E calado, ele não sabia de nada, só a gente. Agora, passa lá, eles então chamam lá para dar o diagnóstico. Chega lá e fala assim, olha, nós queremos dizer para você que o seu menino não tem nada demais, não. Ele é o seguinte, ele é um pouquinho à frente da turma. Então, nós vamos colocá-lo lá no departamento de ciência para ele dirigir. Aí o Arthur entrou lá e pôs fogo naquilo, fez um monte de coisa, criou um monte de coisa lá dentro. Agora, aí os professores quiseram falar com a gente como é que foi a criação do meu filho. Falei assim, não, ele começou a viajar comigo, inclusive viagem internacional de primeira classe, porque você não podia viajar com os outros, porque eu podia pegar resfriado, aquele negócio todo, aos 3 meses de idade. Eu sei que isso está errado, mas na ocasião não dava para sair. Pelo seguinte, nós nunca deixamos a criança, ele nunca teve babá, está sempre conosco. Então ele foi criado por pessoas adultas. Eu casei com 42 anos, minha mulher com 36. Então ele só ficou no meio de adultos, um monte. Então eu tinha que arranjar criança para ele, nós arranjamos depois, playground, etc. Mas tudo sob a supervisão da gente. Agora então com isso, eu estudei tudo o que eu queria através do meu filho. Em matéria de você ver o que era. Agora veja, às vezes nada disso é superdotação, não. É o processo da antecipação da experiência. A antecipação da experiência, às vezes, se conjuga com o processo da superdotação. Mas não é a mesma coisa. Na sua vida tem que examinar isso. Você entendeu ou não? Antecipação como estimulação dos pais. Por estimulação por causa dos pais. Eu estimulei o menino demais. Você tem uma ideia? A primeira guerra que houve de briga de computador lá dentro foi um negócio que eles fizeram, um troço triangular, custava uma nota feita em Tóquio. Eu mandei buscar em Tóquio, porque eu já conhecia aquilo tudo lá dos problemas dele. A hora que nós viajamos para aquilo que o meu filho não queria, ele estava sempre querendo brigar comigo dentro da luta ali, porque aquilo era uma competição, para ver se... que é o primeiro videogame mais sério que fizeram da história. Entende? Que era a guerra telepática, que chamava. E dentro do negócio, tudo era dentro daquilo. Foi o primeiro que apareceu, uma nota. Agora, eu fazia isso tudo. Com o tempo, ele gostava muito de robô. Então ele começou a mexer com robô, para depois entrar nesse processo que hoje ele mexe com as coisas de computação, essa coisa toda. Você está entendendo? Mas ali eu via pela idade, altura, qual a reação que ele tinha dentro daquelas coisas. Você podia seguir. Você tem que olhar isso também. Isso também é depois saber tirar as inferências disso, né? As inferências. Agora, você pode comparar com seus irmãos. Se você tem irmãos, isso é uma beleza. Ajuda demais. Agora, por exemplo, depois tem que examinar esporte. Como é que você é na psicomotricidade? Está entendendo? Isso tudo tem que ver também.
Porque tem o processo da completude, que às vezes a pessoa é completa também em certas áreas. Isso tudo é da Mas tem paragenética. a nossa amiga lá que quer falar. Fala primeiro, por favor. Eu ia perguntar, tem até uma certa relação, que é na tecnologia, a técnica da identificação da retrosenha pessoal. Como que funciona, assim, como que se faz essa identificação, né? Tem um pouco a ver técnica com... da identificação da retrosenha pessoal. É mais ou menos isso que ele estava perguntando ali. eu percebi. É a mesma coisa. Faz isso tudo que eu falei, mais alguma coisa. Você tem irmãs? Você tem irmãs? Tenho duas irmãs e um irmão. Chama esse povo todo e vê. Olha os alvos de família. Muito importante. Pode falar. Sr. vamos ali no terceiro da estrangeirismologia. Aonde? Chibolé. Estrangeirismologia? O que você quer? O terceiro item ali. O chibolé evolutivo pessoal. Chibolé. Quem é que quer falar aí? É a senha, mas fala aí. O chibolé é dos judeus, etc. Tal. Tem uma opção de coisa. O segredo da alma do negócio. Está tudo aí envolvido disso tudo. Eu achei mais sentido aqui de amuleto. Aparece mais como sentido de a palavra, como se fosse um amuleto. Pois é, mas é desse jeito aqui. Pois é, não, agora sim, então é senha. É a vida. Seria como um código, então, senha. É o código, é o segredo da alma dos negócios, é o chibolé. Tá certo. Obrigado. Lembra disso, tá certo? É a vida. Ele pegou aonde dói na situação. Pensou bem, examinou bem a situação. Bacana. Mas então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 103 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 23 perguntas online. Hoje não teremos votação e a partir de amanhã teremos os seguintes verbetes disponíveis para votação: acalmia mental, análise de ideias, anti-adicção, auto-organização consciencial, binômio resiliência exemplarismo, catálise consciencial, invexo pensene, labilidade parapsíquica, oportunidade de viver, pé de meia somático, perfilologia invexológica, polietismo, racionalidade empírica conscienciológica, revisão conscienciológica, rigorosidade, síndrome da pré-derrota, síntese conscienciométrica, sobreposição mental somática, suporte mnemônico e travão familiar. Hoje teremos os recados da Carla sobre saúde consciencial, William, debate no CAEC, Patrício Eduardo sobre simpósio Democracia Direta, Valdirene sobre o complementário e a Consis também sobre debate. Antes com vocês, o Fernando e a Eliana sobre o sorteio do programa Amigos. Boa tarde a todos. Hoje é o dia do sorteio mensal do programa Amigos da Enciclopédia. O terceiro prêmio é um livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. O segundo é um curso Assistenciologia, patrocinado pelo IPC. O primeiro é um netbook. Ele é seminovo, comprado ano passado, vai ser entregue nas condições que encontra, inclusive, a documentação. Nós temos aqui uma lista de 345 nomes de amigos da enciclopédia ativos. Desses 345 estão em ordem alfabética e numerados. Nós excluímos os nomes dos voluntários. Eduardo Martins está fora, o Fábio Marques, a Eliana e eu, que somos amigos, mas não vamos participar por uma questão de isenção aqui. E também temos aqui 7 amigos que venceram a assinatura nos últimos dias, mas o sistema inclui na lista nos últimos 10 dias, eles participam também, essa é uma regra. Então nós vamos aqui passar para escolher o número para os 3 primeiros pessoas, a Carla Giuliani, o William Klein e a Patrícia. O da Carla vai ser aí o livro, o do William vai ser o curso Assistenciologia. Isso. E a Patrícia vai tirar um número que equivale aí ao netbook. Isto. Vai lá, o primeiro número é 82, que é o livro. Vamos lá.
Eduardo Montenegro Bortoleto, de Curitiba. Aliás, faz uns 15 dias que ele fez a assinatura da primeira adesão dele. Parabéns, Eduardo, aí. Tá? Número 82. O curso é o número 239. Vou pegar aqui. Isso. Marilda Alberto Santana Miguel, de Ribeirão Preto. Ganhou o curso Assistenciologia, patrocinado pelo IPC. E agora, então, o netbook foi doado pela colega Maria Cristina Nievas, de Buenos Aires. O número é 122. Henrique A.E. Richard von Murren. É do Mato Grosso, de Maracaju. O Henrique de Maracaju, que é amigo da enciclopédia, ganhou o netbook, então. Parabéns ao Henrique. E nós vamos fazer contato com eles aí. Então é isso aí. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar do curso modular Saúde Consciencial. Esse é um curso oferecido pela OIC, onde os professores são consciencioterapeutas. Ocorre um módulo por mês, são 22 módulos, onde o aluno vai aprender a tornar-se terapeuta de si mesmo, aprender a diferenciar saúde e doença, entender de saúde integral e consciencial, vivenciar as etapas da autoconsciencioterapia e potencializar sua saúde. Esse é um curso que tem uma parte teórica e uma parte prática, com campos bioenergéticos e progesterapia. Em Foz do Iguaçu, esse curso começa no final de semana de 9 e 10 de abril. Em São Paulo, teremos em breve este curso também, porém, uma palestra gratuita no dia 9 de abril. E em Porto Alegre, o curso começa no dia 21 e 22 de maio. Para outras informações, por favor, acessem o site www.oic.org.br. Obrigada. Olá, pessoal. Daqui a pouco a Reaprendência promove um debate com o professorando e pesquisador Rafael Seidel. E o debate é sobre cosmoética e zooconvivialidade. O professor Rafael vai propor algumas questões, como, por exemplo, se é correto ou incorreto a alimentação do ser humano com base na carne de outros animais, se é correto ou não a pesquisa científica utilizando outros animais e até mesmo a postura do uso de animais considerados de categoria inferior nesse tipo de condição de pesquisa. Então, o professor Rafael Seidel, que é professorando da Reaprendência, estará às 15 horas, daqui a pouquinho, lá no pavilhão pedagógico do CIAEC, para quem não sabe onde é o Salão das Dinâmicas ali, iniciando esse debate que vai até às 5, é gratuito e todos estão convidados. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui, eu e a Patrícia, para convidar vocês para um grande evento que vai acontecer aqui na Cognópolis, que é o primeiro Simpósio Internacional de Democracia Direta. É a primeira vez que nós, na comunidade, na CCCI, vamos discutir politicologia em alto nível, com professores aqui da Cognópolis e também convidados de fora. Nós teremos a participação, por exemplo, do professor J. Vasconcelos, que é nosso consultor aqui do bairro, da comunidade, dentro da democracia direta. Estamos recebendo a visita do professor Gustavo Vieira, que vem do Canadá, com um tema bem interessante, onde ele vai discutir as questões da sociedade civil e da política internacional dentro da democracia. A professora Nara Oliveira vai falar sobre a alteridade e destrafalização, experiência política das interfaces assistenciais, e teremos ainda mais 8 palestrantes dos dias 3 a 5 de junho. Então, uma grande oportunidade para nós começarmos a discutir mesmo a política para a política, aqui para a nossa comunidade, e estabelecer interfaces com a sociedade, né, que precisam, né, desse debate, da discussão dentro da parapoliticologia. A democracia é o sistema de governo que permite o emprego, o uso pleno do livre-arbítrio. Bom, nós estaremos nos dias 3 a 5 de junho de 2011, no Auditório do Discernimento, com este evento, Simpósio de Democracia Direta. As inscrições estão em valor promocional até dia 31 de março, na quinta-feira, à vista por R$ 250.
O valor, depois desse dia, vai para 280 e os estudantes, mediante a apresentação de carteirinha de estudante, têm 50% de desconto no valor de 280. As inscrições podem ser feitas na Secretaria do CAEC 3525-2652. Obrigada. Só mais uma informação, nós teremos o lançamento da Pedra Fundamental da Ágora Cognopolita no domingo, dia 5 de junho. E também o evento vai fazer parte do Conselho dos 500, tá? da Assembleia dos Conselhos dos 500 no domingo. Obrigado. Boa tarde a todos. Nós queremos convidar para o curso acoplamentário que acontecerá aqui no CAEC nos dias 15, 16 e 17 de abril, e a temática será Estado Vibracional, com os EPICONs Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Maiores informações através do telefone 45-3525-2652. Obrigada. Alô. Pessoal, boa tarde. Esse debate do CAEC, que ocorre todos os domingos às 15 horas, agora ele tem uma novidade, que foi feita uma parceria com a Consys. Então, todo último domingo, esse debate é responsabilidade da Consys. E, por incrível que pareça, hoje é o último domingo de março. Então, a gente já começa hoje, 15 horas, serão 2 debatedores. Eu e a Simone Zolê. Eu vou falar sobre uma técnica do inventário da vida pessoal, e a Simone vai falar sobre para-identidade. Então, estão todos convidados. Obrigado. Daqui meia hora, eu também estarei ministrando uma palestra online no site da Associação Internacional da Inversão Existencial, a Sinvex, sobre maturidade emocional. Estão todos convidados. Obrigada. Lembramos a todos que amanhã teremos o verbete Ditadura Eleitoreira, a especialidade Antipoliticologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.